Meus amigos, minhas amigas, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, dando sequência aqui à nossa disciplina Laboratório de Práticas Jurídicas 2, vamos trabalhar hoje, gente, uma petição de retificação de registro público, tá? É aquela ação aí voltada para alteração de nome, alteração de algum dado no registro público, no registro de nascimento. Portanto, uma ação muito utilizada aí. Nós vamos ver as nuances desse processo, de como será aí o procedimento, como será a petição inicial, os requerimentos indispensáveis que devem ser feitos nessa ação, base legal, e vamos então, deixa eu minimizar aqui a câmera, para meus queridos alunos e minhas queridas alunas poderem visualizar o esquema de aula. Bom, gente, então, como eu vinha falando, vamos ver aí o cabimento dessa peça prático-profissional. É uma peça da esfera civil, tá? Base legal, o procedimento, como será dessa ação, o foro competente, questões a serem respondidas pelo cliente no momento da entrevista, documentos indispensáveis para a propositura dessa ação, valor da causa, e trago também um modelo de peça, tá? Conforme a gente vem trabalhando aqui nos vídeos anteriores, passarei de uma forma bem breve o modelo da peça. Havendo a necessidade, você pausa o vídeo, analisa com calma e com critério, tá? E havendo aí a possibilidade de enviar também o modelo da peça para quem não for meu aluno ou minha aluna, porque os meus alunos automaticamente já enviarei para todos, não só o esquema de aula, mas a peça prática profissional que a gente apresenta aqui durante essa videoaula, tá certo, gente? Bom, sem mais delongas, vamos dar início, então, à nossa videoaula de hoje, gente. Retificação de registro público, tá? Ação de retificação de registro público. Vamos ver, então, quando é cabível essa peça prática profissional, tá? Bom, gente, essa peça prática profissional, essa ação efetivamente de retificação de registro público, será cabível sempre que aquela parte interessada tiver interesse em alterar o seu nome, quer seja o seu nome, quer seja aí também a possibilidade de fazer alguma alteração do seu registro, como, por exemplo, data de nascimento. Ah, Matheus, é interessante a parte querer alterar a sua data de nascimento. Gente, principalmente por questões previdenciárias, muita gente procura aí essa ação de retificação de registro público para alterar algum equívoco na sua data de nascimento, tá? Por exemplo, principalmente aquelas pessoas que faltam aí 1 ano para se aposentar, 2 anos para se aposentar e teve algum erro no registro, tá? E aí constou no registro público dessa pessoa que essa pessoa tinha nascido 5 anos atrás, 5 anos posterior. Enfim, é uma ação muito importante, gente, que pode delimitar aí e efetivamente ter consequências em outras esferas do direito, tá certo? Não só no direito civil. Tá bom, gente? Então, sempre que a parte quiser retificar, tá? Tiver o interesse de retificar aquela sua certidão de nascimento, aquele seu registro público, melhor dizendo, deverá fazer jus a essa peça prática profissional para propor ação adequada, tá certo? Bom, sempre que o requerente, obviamente, propor essa ação, ele deve seguir alguns requisitos necessários para essa demanda, tá certo, gente? Ah, Matheus, a possibilidade de propor essa ação é taxativa, ou seja, só poderá ser proposta ação aquelas elencadas aí na lei de registro público, que a gente vai ver aqui qual é. Não, gente, não é taxativa, tá? Inclusive, a jurisprudência, bem como a doutrina aí, tem entendido que em determinadas ocasiões a parte poderá requerer essa ação, inclusive para alteração de um nome, como por exemplo aí teve algumas decisões recentes, a possibilidade de a parte modificar seu prenome de acordo com
o seu nome civil, tá? Então, por exemplo, aí aquela pessoa que nasceu, foi batizada aí por João e se sente aí, não se identifica com aquele nome e aí quer mudar aquele nome para Joana. Então, já é admissível jurisprudencialmente que a parte que tem algum problema com aquele nome, que não se reconhece com aquele nome e queira ter uma identificação social diferente daquele nome, como por exemplo o nome feminino, aquela pessoa também faz jus a esse benefício, embora não esteja na lei taxativamente assim possibilitando, tá? Então, doutrina e jurisprudência têm caminhado no sentido de que, em algumas hipóteses que não constam na lei de registro público, poderá também ser deferido aí uma alteração de nome ou uma retificação, tá certo? Bom, separei para vocês aqui alguns exemplos, algumas possibilidades admitidas pela lei bem como pela jurisprudência para promoção de, por exemplo, alteração de nome ou retificação, tá certo, gente? Bom, há de se observar a lei que nós estamos trabalhando na aula de hoje, é a lei 6.015 de 73, tá, gente? Tiveram muitas alterações também em 1975 que alteraram aí essa alterou vários dispositivos dessa lei, tá? Vários artigos. Então, mas basicamente a lei é de 1973, com algumas alterações aí em 75, tá certo? Bom, lembre-se que, inclusive, muita gente desconhece, gente, que a possibilidade de alguma alteração de nome já está prevista aí nessa lei a partir de quando você atinge aí a maioridade. Então, sem, inclusive, necessidade de justificativa e de ação judicial, a parte insatisfeita com seu nome pode, com seu prenome, melhor dizendo, poderá fazer a sua alteração sem nem precisar justificar. Por exemplo, meu nome é Matheus e eu nunca gostei do meu nome Matheus enquanto criança ou adolescente. Ao atingir a maioridade, 18 anos, a lei possibilita que no prazo de um ano, tá? Prazo decadencial de um ano, eu, Matheus, posso propor fazer um pedido, um requerimento administrativo, inclusive, sem necessidade de uma ação judicial, para alterar meu nome de Matheus para o nome que eu queira. Tá certo, gente? Então, há essa possibilidade na lei que pouca gente sabe. Então, aquela pessoa que não está satisfeita com o seu nome, isso vem no artigo disciplinado no artigo 56 da Lei de Registro Público, que é a Lei 6.015 de 73, que rege o seguinte, gente, peço licença para a leitura. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por procurador bastante, ou seja, através de advogado, alterar o nome, desde que não prejudique apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Ora, gente, a própria lei possibilita que o cidadão, que a cidadã, faça uma alteração no seu nome sem precisar justificar, pura e simplesmente porque não gosta daquele nome, porque quer modificar, porque nunca gostou daquele nome. Então, a parte que tem interesse de modificar seu nome, ao atingir a maioridade, tá? Ao atingir a maioridade, terá um prazo de um ano para assim fazê-lo, tá? Pedido administrativo, gente, sem a necessidade de ação judicial, a própria parte poderá fazer esse pedido e evitaria aí uma ação futura de retificação de registro público, que é essa aula de hoje, tá certo? Então, vale lembrar e vale conscientizar toda a população que todos têm direito de fazer essa alteração se não se sentir satisfeito com seu nome. Mas, após um ano da sua maioridade civil, aí só através de ação judicial, só através de ordem do juiz, tá certo? Portanto, aí, ao completar 18 anos, sem a necessidade da ordem judicial, a parte poderá requerer no prazo de um ano. Tá certo, gente? Bom, então quais são, Matheus, aí outras hipóteses, outras possibilidades que não só a lei, mas a jurisprudência e doutrina trazem para poder efetivamente a parte modificar seu nome, por exemplo,
Vale lembrar que essa ação não é só para modificação de nome ou retificação de nome, tá, gente? Retificação de nome, retificação de data de nascimento, algum outro erro na certidão de nascimento, algum outro erro na certidão de óbito. Então, que os herdeiros, porventura, podem propor. Então, gente, é ação cabível para retificar algum documento público, tá, gente? Então, notadamente, a gente vê essas ações comumente, tá? Para retificação dos assentamentos civis, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que tem se admitido, gente? O que tem se admitido aí, jurisprudencialmente, doutrinariamente, e também a própria lei traz? Bom, hipótese número 1, prenome que exponha o seu portador ao ridículo, tá? Ou seja, ao vexame, à vergonha, que cause alguma forma de constrangimento. Nós temos vários aí, vários exemplos de nomes que causam constrangimento à pessoa, tá? Então, eu não preciso aqui, eventualmente, trazer esses nomes para vocês, mas se vocês derem um Google, vocês vão facilmente perceber vários nomes vexatórios, tá, gente? Então, bom, aquela parte que se sente constrangido ao seu nome, ao dizer o seu nome, tá? Ao ser reconhecido aí pelas pessoas pelo seu nome, podem então propor essa ação de retificação de registro para modificar efetivamente esse nome que te causa tanta vergonha, tanto constrangimento. Tá certo, gente? Então, é uma hipótese que tem se admitido. Outra hipótese aí, quando o nome da pessoa, prenome, tá? Quando eu falar prenome, gente, é o primeiro nome, tá? Meu nome é Matheus Vida do Caldas da Silva, então meu prenome, Matheus, tá? Então, quando o prenome contém algum erro na grafia, algum erro gráfico, então a parte pode também propor essa ação, tá? Por exemplo, o nome da pessoa seria Hilda, um H, mas a parte, na hora que foi fazer lá o seu registro, aquele funcionário do cartório errou a grafia, tá? E não colocou o H, por exemplo. É uma hipótese de retificação de registro com ação de retificação, tá? Bom, outra possibilidade, alteração do nome para incluir apelido público ou notório. A gente tem um exemplo clássico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, Lula era o apelido, e aí, por ser notório, por ser público e notório, acabou sendo incorporado ao nome, tá? Então, há uma possibilidade aí daquele indivíduo que é conhecido por um apelido também fazer uso dessa ação para incluir aquele apelido ao seu nome, tá certo, gente? Fazendo aí alteração nos documentos devidos, tá? Outra possibilidade, alteração pelo nome de uso prolongado e constante. Gente, às vezes, um indivíduo é conhecido por um nome que não é o seu. Por exemplo, aquela pessoa é chamada de Paulo por todo mundo durante tanto tempo, mas seu nome verdadeiro é João. Mas sempre que aquela pessoa vem sendo chamada de Paulo, 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 ele mesmo se identifica como Paulo, e vários da sociedade também assim o identificam. É possível, desde que seja prolongado, desde que ele venha utilizando esse nome há muito tempo, que ele também faça uso dessa ação para poder retificar o seu nome ou fazer essa devida alteração, já que ele é conhecido como Paulo e não como João, tá? Então, a jurisprudência também tem admitido a possibilidade de alteração em virtude desse uso prolongado de um determinado nome, tá? Bom, outra opção aqui, alteração do prenome por conta da pronúncia. Bom, às vezes a pronúncia é um tanto quanto difícil, tá? Então, digamos que um determinado pai seja fã de Juscelino Kubitschek. Aí coloca o nome do seu filho Kubitschek. Então, Kubitschek Santos Silva, por exemplo. Gente, dada a dificuldade de pronúncia, bem como da escrita desse nome, essa parte poderá, então, requerer a alteração desse nome, fazendo ir a sua justificativa de que seria um nome difícil, de difícil pronúncia, tá? Então, a parte lá que é chamada de Kubitschek pode efetivamente requerer uma alteração desse nome, tendo em vista a dificuldade da pronúncia oral. Quase ninguém vai aí efetivamente acertar
a grafia, a pronúncia desse sujeito quando ele for se identificar em alguma repartição, por exemplo, tá? Bom, outra possibilidade também que é aceita jurisprudencialmente para a ação de retificação seria a alteração por conta de uma homônima, tá? Ou homonímia. Gente, homônimo é quando existem, por exemplo, dois nomes iguais. Então, João da Silva Santos. Imagine quantas pessoas tem também com o nome João da Silva Santos. Imagine o problema que pode existir se naquela mesma cidade, naquele mesmo bairro, naquela mesma localidade, existirem dois João da Silva Santos. Então, a parte interessada, tá? A parte que se sentir aí no direito de fazer esse pedido, poderá também propor essa ação de retificação de registro público em razão de um homônimo, tá? Bom, isso tem muita repercussão, inclusive, quando o nome é negativado indevidamente, muitas vezes o homônimo aí acaba sofrendo as consequências disso. Então, as partes, às vezes, fazem uma leitura de uma pessoa que não tem o nome aí inserido nos cadastros de inadimplentes, mas pelo fato da pessoa não saber fazer aquela verificação correta, acaba indeferindo o pedido de alguém que não teria problema algum. Então, o homônimo, em algumas situações, pode acabar atrapalhando uma determinada pessoa, tá? Então, também é uma possibilidade de requerer aí a alteração do seu nome, tá? Bom, outra possibilidade, gente, que é a alteração do prenome por conta da maioridade, essa eu já trouxe para vocês, o artigo 56 da lei, que possibilita aí a troca independente de motivação, independente de justificativa. O simples fato de atingir a maioridade já dá esse direito, tá? Estabelecido em lei, e no período de 1 ano, tá? Então, até 1 ano, aquela parte atingida a maioridade poderá requerer a alteração do seu nome sem precisar justificar, sem precisar propor uma ação judicial, tá certo? Outra possibilidade, alteração do nome do estrangeiro, tá? Bom, às vezes também o pai pode ser fã de, por exemplo, John Lennon, pode ser fã de Michael Jackson, e etc, etc.